Preciso falar também sobre uma excelente notícia para o torcedor vascaíno, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso trazer excelente notícia sobre o Vasco. Havia contado para vocês na semana passada sobre um otimismo dos dirigentes cruzmaltinos em relação à prorrogação do contrato com o Leonardo Jardim. O vínculo se encerra em dezembro e o Vasco ofereceu 3 anos de contrato, além de um quarto, que seria prorrogado graças a metas alcançadas. O Leonardo Jardim, assinando esse contrato, também teria direito a um belo reajuste salarial. Mas, ainda que o goleiro vascaíno não aceite a extensão desse vínculo, a tendência é que ele fique pelo menos até dezembro de 26. Isso porque o contrato atual prevê a prorrogação automática do vínculo se ele disputar pelo menos 60% das partidas nesse ano. O Leonardo Jardim tem batido essas metas com bastante folga nas últimas temporadas. Em 2023, por exemplo, ele esteve em 88,6% dos jogos. Na temporada passada, o Léo Jardim disputou 96,7% das partidas. Em 2025, que é o ano que vale, foram 12 aparições em 15 rodadas. Só para completar, Vasco que se prepara para o Campeonato Brasileiro e nesse momento tem como garantia a manutenção do Fábio Carille, embora ele precise de resultados para escapar de qualquer risco de demissão. Há uma diferença hoje no futebol carioca, mas quando essa diferença vai acabar? Quando o Vasco vai voltar ao nível que é o dele? Aquele estágio lá em cima? E essa foi a pergunta que eu fiz para o Verratti, que muito bem pontuou também. É óbvio que a diferença vai existir, ela vai seguir por um tempo, porém, em um jogo, a coisa muda. Como ele disse, no Vasco Flamengo, o Bruno Henrique ter sido expulso, o gol que foi validado, para mim, de forma ainda até agora não convincente, estava 1-0 o Vasco, é outro jogo. Mas, enfim, no cômputo geral, na análise fria, o que fazer para diminuir essa distância para os rivais que estão jogando grandes competições. O Campeonato Brasileiro vai parar em junho para a disputa do Super Mundial de Clubes. E 3 estão lá. E nós não estamos entre os 3. Quanto tempo vai levar a reestruturação? Olha aqui, a Sul-Americana já divulgou premiação. Campeão da competição sul-americana vai levar na final 37 milhões de reais. Quase metade do que paga a Copa do Brasil. Realmente a Conmebol paga muito pouco aos clubes participantes, mas assim, o dinheiro, nesse caso, não é o diferencial da competição. Claro que isso faz falta a qualquer clube, mas o ideal, assim, o ponto máximo é ir à Libertadores, fase de grupos no ano seguinte, que é o que está fazendo o Racing, e jogar a Recopa Sul-Americana, pegar mais um título, mais um cascalho. Isso é importante. O Vasco vai estrear dia 2 de abril, lá em Arequipa, diante do Melgar, que é o líder do campeonato peruano, 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, encarando uma altitude de 2.335 metros acima do nível do mar, né? Altitude de 2.335. Eu estive lá em 2004, falei isso ontem e repito, Copa América, e o Brasil sentiu no início, os jogadores sentiram, mas depois se adaptaram. Ah, mas o Vasco vai chegar quanto tempo antes? Não vai ter tanto tempo antes, porque ele joga domingo, dia 30, em São Januário, estreia contra o Santos. Depois, já viaja em voo fretado na segunda-feira para Arequipa. Aliás, o Vasco tem o planejamento, vamos até confirmar isso ainda hoje ou amanhã, mas de levar muitos profissionais. O presidente Pedrinho pediu que todos os funcionários do CT que não tivessem passaporte, que tirassem. Como ele fez lá atrás, quando da reabertura do Beira-Rio, que levou algumas funcionárias do Vasco, ele quer levar alguns funcionários que nunca nem viajaram. E eu soube que num determinado dia, ao chegar ao CT, pessoas da cozinha, funcionários do Vasco que trabalham na cozinha do CT Moacir Barbosa, queriam falar com o presidente. Emocionados, esses funcionários agradeceram pela oportunidade de tirar o passaporte e, quem sabe, viajar. E ao longo dessas 3 viagens, o Vasco vai possibilitar que esses funcionários viajem, tenham essa experiência. Aí você vai estar dizendo assim, porra, isso aí muda o quê?
Muda. Um bom ambiente de trabalho impacta demais no resultado final. E essas pessoas vivendo essa experiência, vendo o Vasco da Gama na sua essência, que é a inclusão, que todos têm oportunidade, isso faz toda a diferença. Talvez não para o torcedor imediatamente, mas ali na frente faz. Então essa é uma grande iniciativa. Ir de voo fretado, outra grande iniciativa, porque minimiza o tempo de espera em aeroporto. Você tem uma aeronave à sua disposição, sai e volta na hora que você marcar os voos, em acordo com a parte aeronáutica. Então, meu amigo, é uma baita vantagem. A viagem para Puerto Cabello, por exemplo, será uma viagem longa para Carabobo, né, o estado venezuelano norte do país. Então, assim, o Vasco tem que fazer esse esforço. Detalhe, 2 de abril é o início, 27 de maio em São Januário, diante da equipe do Melgar, é o último jogo. Então, assim, o Vasco terá... Aliás, perdão, não é o Melgar o último jogo, não. Deixa eu até olhar aqui. O último jogo é contra o... o Melgar, isso mesmo, 7 da noite. Então, a gente abre e fecha contra o Melgar. Detalhe é o seguinte, espaço curto, menos de 2 meses. E durante esse período, que é terça e quarta, né? O Vasco jogando terça e quarta, sábado ou domingo, está jogando o Campeonato Brasileiro. E em algumas quartas-feiras aí, teremos a terceira fase da Copa do Brasil. O calendário vai ficar cada vez mais apertado.